Bom, mas eu vou contar um tipo ao vivo aqui pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos ao relato de hoje, que é este. Encontro sobrenatural na selva amazônica. Oi, Ian, tudo bem? Antes de mais nada eu queria dizer que eu acompanho o Assombrado há bastante tempo. Eu sou um grande fã sempre. Escuto os relatos quando estou viajando ou de serviço principalmente. A noite pode parecer estranho, mas controlar a noite me relaxam de uma maneira absurda. Completamente o contrário do esperado, né? Resolvi então criar coragem para mandar o meu, porque sinceramente foi uma das experiências mais estranhas da minha vida e até hoje eu não consigo explicar direito o que aconteceu. Pode me chamar de fulano, eu sou médico e sempre tive o sonho de servir ao exército. Quando me formei, acabei estudando para o concurso, passei e fui fazer o curso de formação de oficiais na Escola de Saúde do Exército. Depois que a gente conclui, vem a escolha das cidades, guarnições, né? E eu costumo brincar que parte escolhe parte, fui escolhido, eu não fiquei muito bem classificado entre os médicos da turma e acabei indo parar em Barcelos, no Amazonas, num batalhão de infantaria de selva. Para quem não conhece Barcelos, é uma cidade muito isolada. Não existe estrada ligando ela a Manaus ou a outras cidades, assim como a maioria das cidades interioranas do Amazonas. Tudo é pelo Rio Negro. Então eu peguei um barco em Manaus que demorou mais ou menos um dia e uma noite inteira de viagem. Lembro direitinho da sensação quando cheguei, pois foi um choque para um garoto como eu que a vida toda morou em grandes capitais do Sudeste, né? Barcelos era uma cidadezinha minúscula. Pacata, quente, úmida, um tanto quanto suja também, né? Porque havia muitos urubus nas ruas, lembro especificamente desse detalhe. Era uma sensação constante de isolamento, não sei se hoje em dia ainda é. Assim está o trabalho no batalhão, era relativamente tranquilo. A maior parte do tempo eu fazia atendimento dos militares e das famílias, inspeções de saúde, relatórios, serviços internos e coisas assim. A rotina acabava sendo bem mais administrativa do que eu imaginava antes de chegar lá, apesar do isolamento. A minha vida não era ruim, não. Eu morava sozinho numa casa relativamente grande dentro da Vila Militar. Com meu primeiro salário comprei um videogame de última geração e uma televisão que mandei vir de Manaus. Passei boa parte daquele primeiro ano jogando, assistindo filmes e tentando me adaptar à vida completamente diferente e que eu estava levando aos poucos. Fui me acostumando com a solidão, com o tamanho da cidade, principalmente com o ritmo menos acelerado daquele lugar. Com o tempo começaram a surgir as missões. A principal delas eram os acisos, que são as ações cívico-sociais do Exército. Basicamente, a gente viajava para comunidades indígenas e ribeirinhas, extremamente isoladas, comunidades que muita gente nem imagina que existem, e lá prestávamos assistência médica, distribuíamos medicamentos, fazíamos palestras, brincadeiras com as crianças, entregávamos brinquedos, esse tipo de coisa. Era um trabalho cansativo, mas sinceramente muito bonito de fazer. Tinha lugar onde as pessoas esperavam meses pela chegada da equipe. Foi justamente numa dessas viagens que aconteceu a coisa mais estranha que eu já vivi. O que aconteceu foi o seguinte: a tropa já estava em terreno, realizando uma missão de combate ao tráfico de drogas, e eu e minha equipe iríamos alguns dias depois levando reabastecimento logístico. Reabastecimento logístico e aproveitando para fazer o aciso nas comunidades próximas da área. Nesse deslocamento éramos 3 voadeiras, que para quem não conhece são basicamente umas canoas grandes de alumínio com motor de popa. 2 delas estavam com motor 200, extremamente rápidas. A terceira estava com motor 40, bem mais lenta. Eu acabei indo justamente nela porque precisava de um oficial a bordo acompanhando
O material e o pessoal. Eram apenas um soldado piloteiro, um sargento, mecânico e outro sargento operador. De rádio o restante dos lugares do barco. Era puro material tinha. Alimento, medicações, etc. Pouco tempo depois de iniciar a viagem, nós ficamos muito para trás. As voadeiras com motor 200 simplesmente desapareceram rio adentro naquela imensidão. Em questão de minutos já eram dois pontinhos lá longe até sumirem completamente, mas sinceramente, eu não me importei porque eu gostava bastante viajar de voadeira. Para quem nunca esteve na selva amazônica, é difícil explicar o que é navegar no Rio Negro. Em alguns pontos ele é tão largo que a distância entre uma margem e outra mais lembra um mar do que um rio, e dos dois lados existe só a floresta, uma floresta absurda, de densa árvores gigantescas, cipós, galhos retorcidos, as águas do rio submergindo as raízes, vegetação fechada até onde a vista alcança. Às vezes a viagem, que já é bonita, fica linda demais. Vez ou outra aparece um boto subindo para respirar relativamente perto do barco, um jacaré nadando completamente indiferente à presença da gente, ou uma revoada de araras cruzando o céu. Em outros momentos vem chuva, mas não é chuva normal igual na cidade grande. Você vê ela chegando de longe pelo rio como se uma parede cinza estivesse avançando na sua direção. Quando bate na voadeira, em poucos segundos você fica completamente encharcado e mal consegue enxergar o que tem na frente. Mesmo assim, era uma sensação boa. Era impossível não sentir que estava vendo a natureza no estado mais bonito e mais bruto. Pois bem, a viagem ia tranquila até que perto das 4 ou 5 da tarde o motor começou a falhar. Eu não sei se tá fazendo pifique mensagem o tempo inteiro aqui continuando. Motor começou a falhar. Ai, que coisa. Primeiro vieram uns puff estranhos e de uma hora para outra o barulho alto do motor simplesmente morreu. Ficou um silêncio absurdo, só o som da água e da mata. Vixe, perto do horário mágico das 6 da tarde, o sargento mecânico abriu a tampa do motor na mesma hora. Mexeu numa coisa, mexeu em outra, tentou ligar de novo e nada. Depois de alguns minutos pegamos os remos e fomos empurrando a voadeira até uma pequena faixa de areia ali na margem. Lá ele continuou mexendo no motor até finalmente chegar no veredito. Tinha entrado sujeira no carburador e ia precisar desmontar praticamente tudo para limpar direito. Dava para resolver, mas demoraria horas. O problema é que já era mais de 5 da tarde e na Amazônia escurece muito rápido, e apesar de ser possível navegar à noite, não é algo seguro a ser feito, sobretudo isolados, e no exército se algo atenta contra a segurança não deve ser feito enquanto isso. Outro sargento montou o Falca, que é um rádio militar enorme usado para comunicação a longa distância. Ele armou as antenas, ligou tudo e tentou contato com as outras voadeiras. E com o batalhão nada, nem chiado. Tentou de novo, mudou a posição da antena e nada. Depois pegou o spot, um GPS portátil, para ver a nossa posição exata, e o aparelho simplesmente também não respondia direito, ficava travando, perdendo o sinal, mostrando informação errada. Enfim, já ouviram falar de Triângulo das Bermudas, uma região no Caribe em que de pé radares, sensores e mapas não funcionam, rádios não falam e a bússola enlouquece. Um lugar onde aviões e barcos somem com certa frequência. Pois é, existe e é real, e sei que é, pois fui descobrir pessoalmente que algumas regiões amazônicas simplesmente são do mesmo jeito, e estávamos em uma delas por azar, mas naquele momento, sinceramente, ninguém estava preocupado. Situações assim aconteciam, não é mesmo? Em missões na selva a gente sempre levava rede, lona, facão, lanterna e material básico de sobrevivência, justamente porque podia dar problema no deslocamento.
A ideia era simples: dormir ali, mesmo deixar o mecânico trabalhar com calma e seguir viagem na manhã seguinte, porque já estávamos relativamente perto da área da missão zero. Estres que enfim armamos o acampamento. Ali mesmo, em menos de 1 hora já tínhamos 4 tapiris, isso é assim que fala, tapiris improvisados e uma fogueira acesa. E aqui eu preciso falar uma coisa: o soldado amazônico é de uma habilidade impressionante. Existe um curso muito famoso no exército chamado Guerra na Selva. Quem passa é visto quase como uma lenda dentro da força, mas depois de servir lá eu percebi uma coisa: o verdadeiro guerreiro de selva é o nativo, o cara que nasceu ali, cresceu no meio da mata, subindo em árvore, pescando, nadando em igarapé e aprendendo desde criança como aquele lugar funciona. Os caras simplesmente conhecem a floresta de um jeito que quem vem de fora nunca vai conhecer. Os moleques são sinistros. Enfim, a noite caiu rápido. Assamos uma carne que estava nos mantimentos que levávamos para a missão. Ficamos conversando em volta da fogueira, contando história, dando risada e esperando o sono bater. O clima tava bom, tranquilo mesmo, só que existe uma coisa sobre a selva que ninguém explica antes de você servir lá. É difícil colocar em palavras sem parecer exagero, mas a floresta amazônica tem uma presença estranha. Eu não estou falando de assombração nem nada do tipo, é mais uma sensação como se existisse alguma coisa muito antiga ali, uma mística, alguma coisa viva que se faz mais ou menos presente o tempo inteiro. Naquela noite todo mundo percebeu quando o clima mudou completamente. Começou com um frio, não um frio normal de noite chegando, foi uma queda brusca de temperatura. A sensação era de que alguém tinha simplesmente aberto uma porta gigantesca no meio da mata e deixado entrar um ar gelado. Depois veio a escuridão. E eu sei que isso vai soar estranho, mas não parecia apenas mais escuro. A sensação era outra. A escuridão ficou opressiva, pesada, desmoralizante, mesmo como se a mata tivesse ficado séria. De repente o desconforto começou a crescer devagar em todo mundo. O soldado piloteiro não falou absolutamente nada, só pegou calmamente uma folha de caderno do bolso, abriu um pouco de fumo e começou a enrolar um cigarro com uma tranquilidade que hoje me dá arrepios de lembrar. Foi aí que começaram os assovos, se é que eu posso chamar aquilo de assovio. Parecia uma mistura de assovio com grito de coruja. Era um som muito estranho, muito agudo e ao mesmo tempo rasgado. Difícil explicar. A primeira vez veio longe, a segunda apareceu mais perto, depois mais perto ainda, e tinha uma coisa pior: o silêncio da mata. Quem nunca foi para a floresta acha que mata é barulhenta de noite, né? Mas às vezes acontece justamente o contrário, tudo fica quieto demais. Dizem que isso não é por acaso, ocorre quando há um predador por perto, e quem é entendido de biologia pode confirmar e não me deixar mentir. Eu e os 2 sargentos começamos a nos entreolhar. Que porcaria é essa? Um deles perguntou baixo, tentando rir, tipo, que tá acontecendo, né? Aí outro respondeu: deve ser um bicho qualquer, rasga-mortalha, talvez tem muito pássaro com som estranho por aqui, certo? Ele falou isso olhando pro soldado piloteiro. Terminou de enrolar o cigarro antes de responder. O caipora veio cobrar o fuminho dele. Ele falou aquilo, mas de um jeito absurdamente natural, sem rir, sem olhar pra gente, só acendeu o cigarro e deu a primeira tragada. Nós nos entreolhamos de novo, mas dessa vez já com aquela sensação ruim de gelo subindo no estômago para a garganta. Sabe, nesse momento o assovio veio outra vez muito perto demais. O pior é que não parecia vir de um ponto específico da mata, era como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. O soldado então se levantou calmamente, pegou o cigarro recém-enrolado, caminhou até uma pedra que ficava alguns metros à frente do acampamento,
Deixou o cigarro em cima dela e voltou sem dizer absolutamente nada, simplesmente sentou novamente. Perto da fogueira ninguém falou nada e então o assovio veio de novo, só que dessa vez foi absurdamente alto, eu juro para vocês, não parecia que tinha acontecido. Literalmente atrás da minha nuca, eu me virei na mesma hora e só vi escuridão. Nada além da mata. Eu vi que os dois sargentos tinham feito exatamente a mesma coisa e foi aí que aconteceu o que até hoje eu não consigo explicar. Da direção da pedra onde o soldado tinha deixado o cigarro começaram a vir sons de passos lentos, quebrando as folhas, sabe, calmos. Não era som de animal correndo na mata. Parecia o barulho de alguém caminhando tranquilamente dentro da própria casa. Kikisori. Aos poucos começou a surgir uma silhueta no escuro. Até hoje eu não consigo dizer que eu vi aquilo perfeitamente. A fogueira iluminava pouco e a mata era muito escura, mas eu vi o suficiente. Era o que parecia um ser humano muito magro. Magro assim no nível doentinho. Os braços eram longos demais, quase arrastando no chão, fazendo a criatura andar meio curvada, quase como um bicho de 4 patas. O cabelo era preto embolado, cheio de sujeira, mas tinha umas mechas meio alaranjadas no meio. O rosto era a pior parte. O cabelo caía sobre a cara, mas dava para ver 2 olhos muito verdes. Não era um verde normal, era um verde estranho, forte demais, quase que brilhante. A boca ficava abrindo e fechando torto e devagar, como se estivesse mastigando alguma coisa. Os dentes pareciam grandes, separados e regulares. Ana, eu nunca senti um medo daquele jeito na minha vida, nem em hospital, nem em ocorrência, nem em instituição militar. Aquilo pegou o cigarro em cima da pedra, virou de costas e entrou na mata tranquilamente, sem correr, sem olhar para trás. E eu sei que vai soar absurdo, mas no mesmo instante a sensação ruim passou, o frio passou, a opressão sumiu, a mata voltou normal. Ficamos alguns segundos sem conseguir falar absolutamente nada. Eu lembro de olhar para os outros 2 sargentos e ver exatamente a mesma expressão que provavelmente estava no meu rosto também, aquela sensação de choque, quando o cérebro simplesmente não consegue processar direito o que acabou de acontecer. O mais impressionante é que o soldado piloteiro parecia completamente tranquilo. Foi ele quem começou a falar primeiro, quase como se estivesse explicando uma coisa comum ali do cotidiano deles. Disse que na mata existia um espírito chamado Caipora, que a selva era a casa dele, que quando alguém entrava ali às vezes ele vinha cobrar uma espécie de pedágio pela passagem. Segundo ele, podia ser cigarro, fumo, bebida, alguma oferenda simples. Falou também que aquilo não era uma situação extremamente rara. Não disse que já tinha presenciado coisas parecidas outras vezes, principalmente quando era criança e acompanhava o tio em caçadas pela mata, que no começo sentia muito medo, mas hoje em dia havia como algo normal, uma esquisitice da selva que não se dá para explicar com muita racionalidade. Ele contava aquilo com uma naturalidade assustadora, como quem fala da chuva, como quem fala, sei lá, de pescaria. Ninguém questionou também, ninguém riu. Na verdade, ninguém mais quis tocar no assunto. As únicas palavras que trocamos no resto daquela noite foram para combinar a escala de guarda do acampamento, quem ficava acordado, quem tentava dormir e em qual horário seria a troca. Mas sendo muito sincero, eu acho que ninguém dormiu de verdade. Talvez o piloteiro, nós outros. Certamente não. No dia seguinte, o mecânico conseguiu consertar o motor e seguimos viagem normalmente até a área da missão. O pessoal da tropa percebeu na hora, né, que tinha alguma coisa estranha com a gente. Perguntavam por que estávamos tão quietos, tão abatidos, mas ninguém contou nada. Eu acho que no fundo ninguém queria ser tratado como maluco ou como mentiroso depois do acontecido. Nunca mais duvidei automaticamente quando alguém da
cidade me contava histórias de visagens, aparições de uma pinguari ou lendas de cidades perdidas. Simplesmente eu ouvia com respeito e pensava, quem sabe? Cumpri meus 2 anos de serviço lá e depois voltei para o Sudeste. Mas nunca esqueci, nunca. Consegui esquecer a Amazônia até hoje. Eu sinto uma mistura muito estranha quando lembro daquele lugar. Saudade, respeito e medo, porque a selva amazônica é uma das coisas mais bonitas que existem nesse país, mas também é um lugar que faz você perceber o quanto o ser humano conhece pouco do mundo onde vive. Eu sei que isso vai soar clichê. Mas depois daquela noite eu nunca mais consegui desacreditar completamente dessas coisas aí. Reafirmo, como disse o filósofo, existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Enfim, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para você e para todo mundo do canal. Fiquem com Deus. Um beijo pra você. Muito obrigada, cara. Então é demais essas coisas, essa presença que tem. Principalmente eu diria na Amazônia, que é um lugar mais intocado. Mas eu diria né, Didi? Falando de floresta que a gente tem aqui. Grande, né? Pouco explorado. Posso dizer, né? Não é qualquer um como você diz que entra, que fica lá, que consegue ficar por ali, né? Enfim, então eu imagino quantas coisas não tem por ali. Minha avó já falava do caipora. É isso daí, ó, nas florestas. Florestinha aqui, ó, do sítio aqui. Interior de São Paulo está, então tem esse lance de você levar o fumo pro caipora. Minha avó falava o caipora. Aqui ele falou. Também deixa eu só ver aqui, porque muita gente fala caipora, né? Mesmo no Castelo Rá-Tim-Bum tinha caipora. E cadê? Só quero ver. Não lembro o que ele falou. Bom, não sei, aqui me perdi, mas tudo bem. Mas a minha avó falava o caipora, né? E ela contava história de que ele era muito, muito grande também, né? E ele fumava. E você tinha que levar fumo. Tinha que levar fumo, você tinha que entregar em oferta ali fumo antes de entrar na mata e tudo mais. Tinha o assobio que ela falava, o assobio do caipora, que se você assobiasse, também você poderia estar chamando por ele. Apareceria e coisas ruins, alguma coisa podia acontecer com você se você não levasse essas oferendas. Eu não sei o que assim, né, nas histórias que ela contava. O caipora arrancou a cabeça do cara, fumou o corpo, a cabeça saiu rolando atrás, né, essas histórias. Mas tem muitas histórias, essa é uma delas. E aí surgiu um ser apareceu ali e foi embora. Esse ser, chamado aí caipora, seria um ser interdimensional que ora passa para a dimensão de cá, ora passa para lá. O que ocorre ali, será que facilitou? Lembra que ele disse do Jep que não funcionou o rádio, não funcionou tipo triângulo das Bermudas, onde embarcações somem, né? Porque ali existe um tipo de distorção de tempo e espaço. Então, em alguns pontos talvez isso exista, e aí onde a gente escuta, vê, sente, talvez veja e escute. Talvez sentir, a gente sinta qualquer momento, mas você vê a aparição aí do caipora ou qualquer um desses seres, você escuta, né? Ou assobia num momento de transição de dimensões, num ponto específico de mata, de sei lá o que, né? No locais assim que tem esses pontos de distorção, alguns mais, outros menos. Que vocês acham? É um bicho físico furtivo que vive muito bem enfiado, escondido, né? Porque afinal, por que ele gosta de fumar, de beber, né? Que é fumo, por que não poderia querer comida? Se eu fosse uma entidade, eu ia esperar as comidas. Eu ia querer uns docinhos, comida. Falei, opa, deixa o pudim de leite condensado aqui pra mim, que aí você pode passar. Ia ser nesse nível assim, mas não sei. Eu sei que existem muitas histórias destes e outros seres. Demais as histórias das matas, dessa presença que existe na mata. Quem já passou por experiências assim, conta o relato. Conta a história pra gente, ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor.